Manas que Viajam, terceira temporada, com o tema Manas que Viajam e Empreendem. O que é isso de empreender, hein? O que a gente está empreendendo aí por esses episódios? Só quem acompanhar a temporada inteira vai saber, porque em cada episódio eu tô trazendo uma mana com um exemplo de negócio ou com um aspecto que é muito importante para quem gosta de ter um negócio ou gerenciar algum projeto. A gente está falando de nutrição, saúde mental, inteligência emocional, tecnologia, criação de conteúdo, muita coisa legal. E hoje a gente vai falar de um tema também muito interessante e que está muito conectado com nós, viajantes, pessoas que gostam de explorar o mundo, porque a gente também tem que cuidar dele, né? Então a gente vai falar um pouco sobre os impactos socioambientais e coisas do tipo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou mentora de negócios digitais e de profissionais autônomos e nômades também, principalmente aqueles nômades que viajam e trabalham com marketing, porque é a minha especialidade. Eu também sou sócia de uma agência de marketing digital e sou gestora de comunidades. O podcast Manas que Viajam, ele tem um grupo de apoio a mulheres no WhatsApp. A gente se fortalece lá, se apoia, se ajuda a fazer viagens mais seguras e ocupar o nosso lugar pelo mundo. Eu também faço gestão de alguns outros grupos, como Nômades e Afetos, onde a gente fala de amor e de relações, e também o grupo, a comunidade Lunáticas Orgasmeando, que eu faço em parceria com uma amiga do Peru e fica com um papo para outro momento. A minha autodescrição aqui agora, eu tô num fundo branco de cortina, uma blusa cinza escura, sou mulher, cabelo longo preto, tenho um microfone rosa aqui na minha frente, um cacto do meu lado direito. A nossa convidada tá com um fundo branco também, uma porta ou uma janela de madeira, blusa preta, é uma mulher também, tá de óculos, cabelo longo. Sem mais delongas, me conta aí, se apresente, mana, seja bem-vinda. E vocês que estão ouvindo a gente, seja pelo Spotify, pelo YouTube, já se inscrevam no canal, sigam aí e boa viagem. Oiê, que bom que deu certo. Só para chegar, eu sou Denilze, ou Denilze Ramos, sou D para os mais íntimos e para quase todo mundo, porque é difícil falar o Denilze. Sou ribeirinha de uma comunidade que fica no meio da Amazônia, que chama Carão. Hoje moro em Manaus, por causa de trabalho, faculdade e um milhão de coisas, mas trabalho atualmente com logística e com turismo de base comunitária, sou ativista socioambiental também, e aí faço meus corres muito baseado em tudo isso, nessa vivência de Amazônia que eu tenho desde que eu nasci. Então, um pouco disso. Chique demais, tá? Só mulher cabulosa que eu trago para Humanas que Viajam. Você já sabe, eu tenho que manter aqui, eu tenho que manter o nível altíssimo. Mana, que prazer ter você. Eu conheci a Ode, gente, quando eu morei lá em Manaus. Tive alguma experiência de viver um pouquinho também numa comunidade ribeirinha. Morei em Manaus um tempo e eu tive também contato com um pouquinho do trabalho dela, que ela vai contar pra gente uma parte disso tudo que ela já introduziu. Para começar o nosso papo, eu queria te perguntar, Alday, para você, como que é viagem, impacto socioambiental, esses temas, como eles se relacionam, como que é? Então, eu acho que há pouco tempo atrás, né, e aí a gente tem muito a grande virada de chave na pandemia, a gente não se preocupava muito com isso. Então, a gente não fazia muito essa ligação entre o impacto de uma viagem, a importância de fazer uma viagem sustentável, a importância de fazer uma viagem mais cultural, digamos assim. E aí eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco disso, principalmente para o brasileiro, né, agora, que eu vou falar do público que eu trabalho com brasileiros, assim. Levando brasileiros para conhecer o que a gente chama de Amazônia Profunda, né, que são essas comunidades que estão ali fazendo a coisa acontecer na ponta. Então, sejam comunidades vizinhas, sejam comunidades quilombolas, sejam comunidades indígenas, são sempre comunidades que estão com um trabalho muito forte em se fortalecer enquanto sociedade, enquanto comunidade, mas também muito preocupadas com o impacto socioambiental que tem aquela viagem, aquela expedição, enfim. E aí o que eu percebo trabalhando nessa área é que não tem como você desvincular uma coisa da outra. Toda vez que a gente vai para algum lugar, a gente gera algum impacto. E assim, a gente
ter, a gente respirar, a gente já está gerando impacto no mundo, né? Nessa A questão nossa social. presença, né? Principalmente A nossa quando você presença fala do homem branco, né? Galera que quer conhecer a Amazônia, sempre tem aquela romantização de conhecer uma aldeia indígena. E aí, meu filho? Eles não querem é te conhecer, não, talvez. exatamente. A gente demorou muito tempo, eu acho que, para fazer esse trabalho de conscientizar mesmo essas comunidades para que tipo de turismo é esse que elas querem receber, né? E que viajante é esse que vai para que a gente tem ainda o turismo tradicional, vamos chamar assim, né? Que é aquele turismo exploratório, que chega de qualquer jeito, que destrói o dia a dia da comunidade, porque se você muda o que a comunidade está acostumada a fazer, você cria uma atividade aleatória para ela fazer, só para que o turista tenha o que fazer na comunidade, você está destruindo o dia a dia dela. E aí você tem esse outro lado, que são essas comunidades que estão extremamente conectadas com o seu dia a dia, com a sua cultura, com a sua realidade, e aí elas entendem esse caminho, né, da sustentabilidade, tanto da sustentabilidade social, quanto também da sustentabilidade econômica, né? A gente fala muito que a gente não tem como trabalhar todos os pilares, assim, a gente tenta trabalhar ao máximo, mas nunca um negócio ele vai ser 100% sustentável. A gente precisa entender o que a gente quer agregar naquela viagem. E aí a gente foca muito nas pessoas, porque eu acho que não dá para falar de Amazônia se a gente não falar de pessoas. E aí a gente tem focado muito nisso, assim. Então, para mim, é importante a gente falar exatamente essa palavra, do socioambiental. A gente tem que parar de falar das coisas separadas, elas estão completamente conectadas. E é isso que a gente perdeu, né, enquanto sociedade ao longo desse tempo. Não é só o ambiental, não é só a plantinha e os animais, e também não é só as pessoas. Eu particularmente, assim, desde que eu descobri o turismo de base comunitária, é o meu rolê, assim, eu adoro. E eu acho que eu sempre fiz o turismo de base comunitária sem nem ter que contratar algum tour, algum pacote de viagem, né? Tipo, essa coisa de chegar num lugar que eu vou passar um tempo e buscar conhecer as pessoas, ou buscar só entender como que aquilo ali funciona de uma maneira até contemplativa, assim, sem também ter que interferir, né? Que a gente não tem que interferir. E, e eu lembro que no Amazonas, né, em Manaus, eu fiquei numa comunidade muito perto e foi bem isso, tipo assim, a comunidade que eu fiquei, o turismo, para quem não conhece esse termo de turismo de base comunitária, compartilhando um pouquinho da minha experiência, foi isso, foi conhecer como que a galera vivia, assim, passar um dia na fábrica de farinha e ajudar a fazer a farinha, entender como é que é o processo, que aquilo ali move a economia da comunidade. Aí outro dia andar de barco, conhecer a região e a galera explicando sobre fauna, flora, plantas medicinais, animais, o rio, como é que funciona. Então são esse tipo de atividade e atividades que são conduzidas pelos próprios moradores daquela comunidade que você está visitando, né? Então, assim, esse foi um pouquinho da experiência que eu vivi. Imagino que você, Ode, trabalhando com isso também, recebendo viajantes, deve ter muitas histórias relacionadas, né? Eu acho que você considera esse trabalho que você faz como um negócio de impacto também? Sim, Compartilha com a gente alguma história, se você puder também, alguma história legal. sim, claro. Eu vou só dar o termo, né? Porque o termo turismo de base comunitária ele é muito recente, assim. Tipo, ele não é recente a criação dele, mas ele é muito recente a difusão dele no Brasil. E fora do Brasil, ele é mais recente ainda. Então, basicamente, base comunitária é isso que você falou, né? Mas é esse modelo de gestão mesmo, é uma coisa que a gente fala. É diferente do ecoturismo, por exemplo, do turismo de pesca, de aventura, que são tipos de turismo. O turismo de base comunitária ele é um modelo de gestão que coloca a comunidade como essa protagonista. Então é a comunidade que faz tudo, é a comunidade que está ali, é isso que você falou. Quem vai te apresentar, sei lá, se for pro Cerrado, for fazer turismo de base comunitária, quem vai te apresentar o Cerrado vai ser a comunidade que está ali, que vive o dia a dia daqui. Se você vem para a Amazônia, a mesma coisa. Então tem essa diferença mesmo, assim. Então, eu considero, né, hoje eu atuo numa empresa que chama Viva Lá Turismo, que é uma empresa de turismo sustentável. É uma empresa B hoje, né, a gente ganhou a certificação B ano passado. Eu sou Legal. uma das facilitadoras no Rio Negro. Então, eu faço esse contato entre o viajante com a comunidade. Né? A gente tem os nossos guias locais, a gente tem o pessoal que presta serviço para a empresa, que são todos da comunidade,
E eu que também cresci nessa região do Rio Negro, né? Tipo, eu não cresci em Acajatuba, que é a região onde eu atuo, mas eu cresci ali no Rio Negro, tenho esse conhecimento, faço esse trabalho. E aí, o nosso principal objetivo é, de fato, promover, primeiro, esse entendimento da própria comunidade, do quanto que o dia a dia dela é importante, do quanto que a cultura dela é importante, e para o turista, o quanto que a gente precisa conhecer o Brasil enquanto brasileiro, que a gente não conhece. Nossa, sim. E aí a gente fica fazendo essas coisas. Então, histórias, eu tenho algumas, assim, tem muitas, mas eu queria Deixa eu falar só da abrir minha. um parêntese. Eu quero saber, mas eu queria abrir um parêntese porque, assim, enquanto eu te ouvi, eu lembrei, né, de novo, assim, da minha visão. Gente, a Amazônia, você pensa na Amazônia, você deve pensar em uma coisa gigante, com árvores gigantes. Pode multiplicar por 100, tá? E quando a Ode fala, ali é o Rio Negro, você pensa num riozinho? Gente, a extensão desse bicho é enorme. A gente tá falando de mais ou menos quantas comunidades na região do Rio Negro, amiga? Só pra galera ter uma noção. Só nessa região a gente trabalha com, né, o Rio Negro ali, a reserva onde você conheceu, são 19 comunidades. Que é a região que a gente chama de Baixo Rio Negro, né? Que é o início de Baixo tudo. Rio Negro, ainda tem o Próximo a Manaus. alto. Você vai para o Alto Rio Negro e você tem centenas de comunidades, principalmente comunidades indígenas. Que agora a gente também está atuando, porque a gente começou a atuar na região de São Gabriel da Cachoeira, né? Que é o Ai, final massa. barrense do Rio Negro, e a gente vai fazer a Nossa, tô expedição. doida pra conhecer lá. Cara, é lindo, é lindo. E a gente vai fazer a expedição da subida do Iaripo, né? Que é o maior monte do Brasil, a maior montanha do Brasil, que é o Pico da Neblina. O Que pessoal conhece. chique. A gente vai começar a fazer as expedições para lá. Então, assim, a gente está trabalhando também com o povo Yanomami agora, que são os povos que moram ali naquela região, que têm esse conhecimento, e aí desmistificando tudo, toda essa subida, né? Porque muita gente quer subir o Pico da Neblina, porque é o maior do Brasil. Mas as pessoas ou subiam com empresas que não estavam conectadas com a realidade local, ou iam lá e pagavam os Yanomamis de qualquer jeito. Então a gente está fazendo esse trabalho também agora de entender com eles a melhor forma de fazer isso, junto com o Instituto Nossa, que Socioambiental, que é o massa. INTA, junto com o ICMBio, junto com várias organizações, assim. Então a gente está fazendo também esse trabalho. Nossa, eu quero saber. E, manas, bora juntar no grupo do Manas que Viajam lá no WhatsApp e organizar. Imagina uma expedição Manas que Viajam subindo Nossa, pico ó, com a OD. Ah, não. vou treinar para Eu isso. quero saber. Eu quero saber disso. Vamos ver, vamos ver. Mas fez parênteses. Fechando parênteses. Então, eu queria, na real, eu vou compartilhar essa história minha com o turismo, porque é isso. Eu cresci em uma comunidade ribeirinha, que nem eu falei, que é Carão. E aí o Carão estava muito próximo do Hotel Ariaú, que era o maior hotel de selva da Amazônia durante muitos anos, né? Nasceu ali na década de 90. O dono era um cara de Manaus, mas ele também tinha essa visão exploratória de turismo. Então, ali Mais chegou um a turismo de luxo ali, uma parada pra turismo atrair mais de galera com luxo mais também. grana, né? Exatamente. E muito essa coisa da exploração animal também, né? Porque tinha muito animal ali em volta, e esses animais acabavam sendo explorados para isso. E a própria comunidade, né? Porque quando ele começa a levar os turistas para conhecer a Cajatuba, e o atrativo turístico não era a casa de farinha, não era o artesanato da Gisele, da Dona Marlene, e sei lá, os cosméticos da Suela, e sim era as próprias meninas, né? Tipo, mostrar as crianças, mostrar, sei lá o que, o atrativo turístico passava a ser as pessoas estavam sendo exploradas, assim. Né? Eu acho que esse processo as pessoas nem entendem como isso, assim, né? É um processo de conversa mesmo. E aí eu sempre tive essa visão de turismo. Então eu tinha uma certa aversão ao turismo, porque eu conheci ele ainda muito jovem, ainda muito criança, mas eu consegui acompanhar esse processo até o processo da falência ali que aconteceu em 2014. E quando faliu, eu confesso que eu ficava muito preocupada com as populações, né? Porque eu já estava ali no ativismo, mas me dava um conforto de que agora essas pessoas não iriam mais estar sendo exploradas por esse cara, porque Sim. era o que acontecia. E aí, do nada, vem pandemia, eu começo a trabalhar com turismo. Eu comecei a trabalhar no marketing de uma empresa local, que é a Poranduba, e aí eu falava, tipo assim, cara, mas eu não sei, sabe, tem alguma coisa assim, a ideia de começar a trabalhar com isso vai contra o que eu acredito e tal. Só que na Poranduba já era essa pegada da comunidade fazendo, a comunidade sendo protagonista, e aí em 2021 eu conheci a Viva Lá e entrei pra Viva Lá. Aí eu fui, de fato,
mergulhar nesse universo. E aí eu entendi isso, né? Que a gente tem várias camadas. Em tudo. Sim. Tudo na vida a gente tem no turismo também. A gente tem uma galera que está fazendo turismo que se preocupa com a comunidade, que se preocupa com o lugar. E obviamente a gente ainda tem as empresas que estão, né, focando no exploratório, enfim, ainda com essa visão, infelizmente. Mas tem mudado bastante, eu acho que a pressão social hoje, né, que as próprias comunidades fazem. Vou te dar um exemplo prático disso. Assim. O Ariaú acontecia muito de pegar o jacaré na mão, né? Que era a galera pegar o jacaré na mão, dar o jacaré de cabeça para baixo, abrir a boca do jacaré para o turista ver. E era muito desesperador. E aí as comunidades começaram a trabalhar com turismo sustentável e elas pararam de fazer isso, até porque lá é uma unidade de conservação, então você não pode fazer isso por lei. E aí eles aprenderam a trabalhar de uma outra forma, então de só mostrar. E aí hoje, quando chega alguma empresa que quer fazer isso, a própria comunidade corrige, fala, não, a gente não vai pegar o jacaré na mão, a gente não vai fazer Legal. isso. Então esse processo, ele vai acontecendo, assim, aos poucos. Eu tenho muita esperança e eu vejo o turismo como uma grande potência mesmo para a população amazônica, assim, porque tem se tornado uma das principais matrizes econômicas do Estado, né? E a gente está falando de muitos milhões assim, no último ano. E aí, fazer esse todo o movimento de forma com que várias pessoas ganhem, né? Isso que é bom, assim. Tentar equalizar o fator não perder em, em exploração, em manter a preservação natural dos bens e recursos naturais, e também fazer com que a galera ganhe uma grana, que seja uma coisa sustentável economicamente, ou que ajude a comunidade de alguma forma, né? Eu não sei também como é que é essa visão, porque senão entra numa outra polaridade tão capitalista também, de querer fazer dinheiro com o negócio, que aí eu fico às vezes um pouco até confusa em definir, né? A gente fez. Lá em Acajatuba, né, que é o case de sucesso que eu estou contando especificamente, a gente fez um trabalho de mentoria de 5 anos, né? Então foram 5 anos formando as pessoas, assim, junto com elas. Então todo o material foi construído junto com a comunidade, junto com os voluntários que iam com a Viva Lá para fazer essas viagens. E aí uma das grandes preocupações era essa, será que a gente não vai criar um problema maior do que o... E aí o que a gente vê é que não, que a gente conseguiu contribuir para que eles entendessem a potência deles, né? Porque é o que eu falo para eles, vocês já sabem o que fazer, vocês já têm isso aqui, vocês já são a potência que vocês são, vocês não precisam que ninguém chegue aqui e fale para vocês que é certo e que é errado. Ele já tem tudo muito claro, ele já tem o roteiro muito claro na cabeça deles, eles já sabem o que eles querem fazer, eles sabem construir, né? Eles são os próprios arquitetos, eles são os próprios engenheiros de tudo que eles constroem lá. E aí essa coisa das plantas medicinais, né? Tipo, a menina que conhece plantas medicinais ensina para outra que está fazendo cosmético, e aí os cosméticos começam a ter uma outra pegada. A renda vai se distribuindo de um jeito muito fluido entre eles. E uma coisa que acontece muito em Acajatuba é de você chegar e perguntar assim, legal, né? Vocês estão vivendo, tá rolando, tá acontecendo. E aí, Suelwa, por exemplo, que é a menina dos cosméticos, você vai querer escalar e começar a vender muito para fora? Ela fala, não, eu quero vender para, tipo, colocar comida na mesa, dar o mínimo de dignidade para meus filhos, mas eu não quero virar a Natura. Eu não quero, tipo, me tornar uma mega empresa e começar, sei lá, ter um processo que não vai ser sustentável para minha comunidade. Então eles têm essa consciência, porque é isso, né? As populações tradicionais, os povos originários, eles já têm essa consciência por natureza, assim, né? A gente já está acostumado com a harmonia mesmo. O que eu preciso para viver, né? E para estar com o meio ambiente ali ao meu redor, tranquilo, todo mundo coabitando em harmonia. Ai, um mundo perfeito seria. Isso. É o que eu falei um pouco no início, né? Acho que a gente perdeu esse contato com a natureza e quando você vai para a comunidade você vê exatamente isso, né? Essas pessoas, elas conseguem ainda entender a importância de você estar ali, né? Se você não tá, você adoece. Se você não tá, você não consegue tirar o que você precisa e você tem que tirar sempre pedindo permissão da floresta, sempre pedindo permissão da água. Então é muito bonito, assim, essa relação que essas comunidades têm com tudo isso. E aí eu acho que é um pouco disso que encanta os meus turistas, né? E aí falando deles, assim, eu falo que eu adoro trabalhar com brasileiro, porque assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com gringo, mas o gringo, ele é muito na dele, né? Então ele vai achar bonito, ele vai achar lindo, ele vai fotografar tudo,
ele vai falar, nossa, que incrível e tal. Mas o brasileiro não, cara. O brasileiro vai ver o pôr do sol e ele vai chorar. E aí você vê o quanto que aquilo ali transforma de fato. E a pessoa vai sair dali, ela vai contar aquilo para mais pessoas. E ela É. vai trazer mais gente, sabe? A gente fala que o nosso maior marketing é o boca a boca. Assim, a maioria dos viajantes da Viva Lá hoje, eles vão para outros roteiros. A gente tem 24 roteiros no Brasil hoje. E aí tem uma galera que já fez quase todos, assim. Então a galera vai fazer outro roteiro. E aí vem gente Legal. pro Rio Negro que é amigo de alguém que fez a viagem lá em 2020. Então é muito legal, assim, o poder estar junto nessa experiência, poder ver o quanto as pessoas se transformam de fato em uma viagem que tem esse contato com a comunidade, que é diferente de uma viagem que a pessoa faz, sei lá, sozinha, sei lá, para um resort ou até mesmo num cruzeiro, né? Que ainda rola muito cruzeiro na Amazônia. Então, você Oh, vê a diferença que é. nossa, é mesmo. É, e criando, de certa forma, uma conscientização, né? Que isso é o mais legal, é parte importantíssima. Gente, se vocês tiverem alguma história, algum comentário, alguma pergunta, interaja aí também, manda nos comentários, depois a gente volta, responde e conversa mais. Mana, o que que você diria agora, assim, para manas que viajam e empreendem sobre o impacto social e ambiental? Tá, eu acho que, independente da área que a gente está, né? A gente chegou nesse ponto de. Na Amazônia ainda não, né? Mas na grande maioria dos lugares a gente já chegou no ponto de não retorno. Então acho que não dá para continuar falando de empreendedorismo, de liderança, de qualquer tema, sem conectar isso com a natureza, sem conectar com questões Concordo. climáticas, com questões ambientais. Então a gente precisa olhar e fazer o máximo que a gente conseguir. É óbvio que é aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir fazer os nossos negócios serem 100% sustentáveis, mas que a gente consiga pelo menos atingir uma das áreas ali da sustentabilidade, né? Hoje a gente não fala mais em desenvolvimento sustentável, a gente fala muito em SG, que é a mesma coisa, né? A Isso. gente só vai Eu já abandonando, ia trazer esse tema. É. a gente vai meio que abandonando os conceitos e vai mudando o nome deles, mas eles significam praticamente a mesma coisa. Então, você não consegue fazer o econômico, a governança e a sustentabilidade, que você faça pelo menos um desses pilares e que você olhe para o todo, assim, porque é muito importante que a gente, de fato, tenha essa noção de que a gente precisa fazer, né? A geração que está agora empreendendo, né? Nunca se empreendeu tanto como tem se empreendido nos últimos anos no Brasil, então a gente precisa entender a importância de essas pessoas estarem conectadas com a realidade. Porque senão a gente vai ter aí mais uma leva de pessoas que vão crescer no empreendedorismo, que vão virar empresários, etc., e que vão estar desconectados da realidade, que é o que a gente tem hoje. A gente tem grandes empresários negando fatores climáticos, que é tipo assim, não tem como negar, né? Não é à toa que a gente Sim. está tendo. A gente já chegou nesse ponto, então não dá para sentar em uma mesa e planejar um negócio, por exemplo, e não olhar para todos esses fatores. Agora chegou naquele momento que antes de a gente pensar quanto que vai ser o nosso faturamento, é como que a gente vai gerar o mínimo de impacto negativo possível no planeta que a gente tem. Em escalas menores, eu acho que fica aí, né, gente? A pulguinha atrás da orelha, uma forma de inspirar e conscientizar todo mundo também na hora de fazer a viagem, né? Que eu acho que só ressaltando tudo isso que a gente conversou desde o início do episódio, vocês aí que, quando forem planejar a próxima viagem, quem sabe busquem uma empresa de turismo como a da AOD para fazer um turismo de base comunitária, por exemplo, e viver essa experiência com outro olhar, né? Voltar diferente mesmo. Sim, total, Algo mais a agregar, mana? Não, eu indico super. É isso, eu Tanta vou falar. coisa que a gente pode falar mais sobre esse Nossa, tema. Nossa. tá doido. É muita coisa. Mas é isso. Eu indico muito que as pessoas, quando forem viajar, olhem para viagens que tenham o máximo de sustentabilidade envolvida. Seja em o processo ser carbono neutro, seja em ser focado nesse cuidado com a comunidade. Aí a gente está falando de turismo de base comunitária. E a Viva Lá não é a única empresa que faz, né? A gente tem várias empresas. Eu posso citar aqui a Caribo, que é uma empresa muito legal, que também tem um trabalho muito importante na Amazônia e fora dela, em outros países também. A gente tem a Poranduba, que é uma agência local aqui do Amazonas, que já faz roteiros para vários lugares. E aí, a nível nacional, a gente tem também várias outras, assim, que estão atuantes muito forte. Então, tem umas focadas em turismo mais de cura, até, que a gente fala, né? Tem uma que chama turismo de cura, que é a mais fácil de estudar, assim, porque ela já trabalha.
Ela tem esse nome. Aproveita então e deixa seus contatos profissionais ou o que você quiser deixar, o nome de algum projeto ou site, se tiver. Já pode compartilhar para a galera também que quiser fazer uma viagem ou saber mais, né? Fica à vontade. Ah, perfeito. O meu, pessoal, é o Odenilze, né? Odenilze, só Odenilze no Instagram. E aí tem o Instagram da Viva Lá, que é Somos Viva Lá, o site também é Somos Viva Lá, então é só acessar. Aí lá no Instagram também estou sempre compartilhando essas empresas, então vocês conseguem acompanhar aí todos esses projetos. Vai Ah, lá. lindo demais, lindo demais. A gente coloca tudo na descrição também para ficar claro onde ir, qual link, qual arroba. Humanas que viajam, né? Não sei se vocês estão ouvindo aí pelo YouTube ou pelo Spotify. A gente está com o programa nesses dois canais. Eu trabalho também uma news no Substack. E é isso, mano. Eu queria te agradecer muito, assim. Eu acho que esse papo daria mais 3 horas, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Mas eu acho que foi suficiente para trazer clareza mesmo para o tema, para quem não conhecia, para gerar novas discussões para quem já conhecia e quiser trocar mais ideia, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre a gente inspirar tanto a galera que vai viajar quanto a galera que vai empreender, né? Das mais diversas formas e das mais diversas escalas, assim. Agradeço demais, estou muito feliz que você conseguiu vir participar. Sei lá, desde a segunda temporada eu estava tentando, mas eu acho que essa foi perfeita, com o tema perfeito, Sim, na hora exata, o momento certo. deu tudo certo. É isso, né? Sempre no É tempo isso. tem que ser. Mas muito obrigada também, Nath, pelo convite. Fico muito feliz de falar um pouquinho sobre esse tema que eu adoro e que eu tenho muito orgulho assim, de estar conseguindo levar para frente. É isso, acho que o turismo é uma das grandes potências que a gente tem para falar de Amazônia de pé. Assim, para a gente conseguir manter a floresta de pé, a gente precisa dar o mínimo de qualidade de vida para quem está embaixo dela, e eu tenho visto o turismo fazendo isso de várias formas em várias comunidades. Então isso é muito Legal. importante. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, manda mensagem ou comenta no episódio que eu coloco lá. Grupo só de mulheres, tá? E, bom, encerrando, muito agradecida, muito feliz. Muito obrigada.